O relógio antigo na parede marcava quase 3 da manhã, e no silêncio pesado daquela mansão luxuosa, o choro do bebê ecoava como um lamento que parecia atravessar até as paredes de mármore. Era um choro, não como qualquer outro, mas aquele som que parecia sugar a paz do lugar, desafiar o silêncio protetor da noite, e perturbar a serenidade dos que ali habitavam. A criança, herdeira de uma fortuna incalculável, simplesmente não conseguia se acalmar, por mais que a babá, os médicos e até o próprio milionário tentassem de tudo. A casa estava cheia. Empregados às pressas convocados pela pressa dos pais desesperados, enfermeiros, até um pediatra renomado da cidade haviam sido chamados, mas nada parecia surtir efeito. A cada chorinho mais alto, a tensão e o cansaço se espalhavam como uma nuvem sufocante pelos corredores impecavelmente decorados. No meio daquele caos, Maria, a faxineira, um pouco deslocada entre os tapetes persas e os lustres de cristal, observava tudo com um olhar tranquilo, quase pensativo. Era uma mulher simples, vindo de um pequeno vilarejo no interior, com mãos calejadas pelo trabalho duro, mas um coração enorme e uma voz que poucos conheciam além das paredes daquela mansão. Maria se aproximou do berço, onde o bebê urrava com toda a força. Ela sabia, por experiência própria, que aquele tipo de choro não era só fome, nem sono, nem fralda suja. Era um choro de angústia, de falta de conforto, de algo que só a alma poderia curar. Aquelas horas de madrugada, enquanto a casa permanecia em vigília, ela sentiu um impulso que não sabia explicar. Então, com uma calma quase mágica, Maria começou a cantar. Não era uma canção doce ou infantil, como alguém esperaria. Era uma melodia antiga, uma canção em russo, a língua que aprendeu com sua avó, que veio de terras distantes e misteriosas, onde as canções têm o poder de curar feridas invisíveis. A voz de Maria, baixa e firme, ressoou no quarto, atravessando o silêncio. Palavras que poucos compreendiam, mas que carregavam uma ancestralidade profunda, uma conexão entre gerações, uma força quase sobrenatural. O bebê, que já parecia prestes a quebrar os corações ao redor, de repente desacelerou o choro. Os olhos apertados começaram a se abrir, curiosos, a respiração antes descompassada se tornou mais tranquila. Os pais, que observavam escondidos na porta, não podiam acreditar no que viam. A criança, que há horas não encontrava consolo, parecia se acalmar como se estivesse sendo embalado por aquela canção misteriosa. O ambiente se transformou de uma tensão quase palpável para um silêncio suave, quase sagrado. Maria continuava a cantar, e cada nota parecia desarmar a angústia do bebê, até que, finalmente, o choro cessou completamente. O pequeno se aconchegou no berço, olhos brilhando suavemente, como se tivesse acabado de descobrir um mundo novo, mais seguro, mais sereno. Nenhum deles sabia o porquê daquele canto em russo ter um efeito tão poderoso. Nem sequer imaginavam que aquela simples faxineira, com sua história escondida e sua voz antiga, guardava segredos muito além da rotina diária de limpar a imensa casa. Enquanto o silêncio tomava conta do quarto, um vento frio entrou pela janela entreaberta, trazendo consigo um cheiro sutil de inverno e promessas escondidas. E ali, naquela mansão de riqueza e mistérios, uma história que ninguém poderia prever estava apenas começando a se desenrolar. O que havia por trás daquela canção? De onde Maria realmente veio? E por que aquele canto, em meio à noite silenciosa, tinha o poder de acalmar o bebê mais difícil do mundo? A resposta estava muito longe de ser simples. E a verdade, como sempre, viria aos poucos, trazendo consigo perigos e revelações que mudariam para sempre a vida daqueles que pensavam ter controle sobre tudo. Mas, naquele momento, tudo era silêncio, exceto pela suave canção que ainda ecoava na mente de quem tinha ouvido, uma melodia que guardava muito mais do que palavras, um segredo que ninguém ousava imaginar. E naquela calmaria inesperada, algo sombrio começava a se mover nas sombras da mansão, sussurrando que aquela noite estava longe de acabar. Os gritos insistentes do bebê ecoavam pelos corredores da mansão, preenchendo cada canto com uma tensão quase palpável. Natália, a faxineira que já fazia parte da rotina da casa há alguns meses, observava de longe, sentindo-se impotente diante daquele choro que parecia nunca cessar. O pequeno Machin, filho do milionário Viktor Ivanov, não encontrava paz, e nenhum dos métodos utilizados pela equipe para acalmá-lo dava resultado.
Era uma manhã fria de inverno em São Petersburgo, e a neve havia pintado as ruas com tons de branco reluzente. A casa, por fora, era um ícone de luxo e poder, por dentro, um palco onde a fragilidade humana se manifestava nos soluços de um bebê. Victor, um homem austero, de poucas palavras, mostrava-se visivelmente preocupado, mesmo que seu orgulho impedisse expressar demais a angústia. A esposa dele, Helena, delicada e frágil, já começava a parecer exausta, seus olhos marejados denunciando noites em claro. Natália saiu do seu silêncio observador e, quase sem pensar, aproximou-se do berço onde Machin chorava com toda a força que um recém-nascido pode ter. Ela tinha uma conexão inexplicável com crianças e um dom que a própria não compreendia completamente, uma melodia antiga, passada de geração para geração em sua família, capaz de acalmar corações inquietos. Era um canto em russo, uma canção de ninar que sua avó lhe ensinara, uma espécie de segredo guardado entre as mulheres da família. Sem hesitar, Natália começou a cantar suavemente, sua voz carregada de uma emoção que atravessava o ar gelado do quarto. As palavras em russo fluíam como um bálsamo, embalando o choro que aos poucos diminuía. Machin, como se reconhecesse aquela melodia ancestral, começou a se acalmar, seus olhos se fechando lentamente, até que um silêncio sereno tomou o lugar do choro desesperado. Victor entrou no quarto e parou imóvel ao ver a cena. A faxineira, com uma simplicidade que contrastava com o luxo ao redor, afagava o bebê enquanto entoava aquela canção em russo. Ele sentiu algo novo, uma mistura de surpresa e alívio que o fez baixar a guarda por um instante. Helena, com lágrimas nos olhos, sorriu pela primeira vez em dias, segurando a mão de Natália com gratidão silenciosa. A conexão entre Natália e a família Ivanov, antes marcada por formalidades e distâncias, começava a se transformar. Havia algo naquela voz, naquela canção, que parecia tocar não apenas o coração de Machin, mas algo mais profundo dentro daquela casa. Algo que os milhões de Victor não conseguiam comprar. Mal sabiam eles que aquela melodia carregava um segredo que poderia mudar o destino de todos, e que vinha direto do passado obscuro da Rússia, entrelaçando vidas e histórias muito além do que aquela mansão poderia conter. Enquanto o bebê finalmente descansava em paz, Natália sentiu um frio percorrer sua espinha, como se a canção tivesse aberto uma porta que talvez fosse melhor manter fechada. O que mais estaria escondido naquela voz? E por que o choro de Machin só cessava diante daquela melodia em russo? A resposta estava mais próxima do que todos imaginavam, pronta para emergir nos próximos momentos. A manhã no enorme casarão parecia tão silenciosa quanto as paredes espessas que o cercavam, mas dentro daquele silêncio, um choro insistente coava como um alarme. O bebê do milionário, pequeno e frágil, parecia inconsolável, e ninguém, por mais desesperado que tentasse, conseguia acalmar aquele pranto que parecia vir da alma. A governanta, com o rosto carregado de preocupação, já havia tentado as tradicionais cantigas de ninar, as mãos enfermeiras da babá já tinham feito seu melhor, e até o próprio milionário, apesar da falta de jeito, tentou embalar o filho no colo. Mas nada. Era como se o choro tivesse raízes em algo que ultrapassava qualquer conforto comum. Foi então que a faxineira, Maria, uma jovem mulher humilde que trabalhava ali discretamente, chamou a atenção de todos ao se aproximar suavemente do berço. Ela era conhecida por sua voz doce, mas ninguém esperava o que iria acontecer. Recolhendo todo o seu nervosismo, ela começou a cantar. A canção era em russo. Uma melodia suave, quase hipnótica, que parecia tecer um manto invisível ao redor do bebê. A primeira nota mal saiu dos seus lábios, e o choro começou a diminuir, como freado por uma força silenciosa. Cada palavra, cada sílaba, carregava uma história antiga, de tempos difíceis e esperança inabalável. Essa era a língua materna de Maria, a herança que seu avô, vindo da Rússia, lhe deixou como um tesouro e um segredo. O bebê, antes indomável, fechou os olhos, fascinando-se pela melodia que parecia falar direto para seu coração. O que era apenas um choro desesperado transformou-se num sussurro de tranquilidade. As lágrimas cessaram, e um sorriso tênue surgiu no rostinho delicado. Os olhares no quarto se encontraram em silêncio atônito. Como algo tão simples, uma canção em uma língua que a maioria ali não entendia, poderia ter tamanho poder?
Aquele momento revelou uma conexão que ninguém poderia explicar racionalmente, mas que todos sentiram como uma magia genuína. O milionário, normalmente acostumado a controlar tudo com riqueza e influência, entregou-se a um sentimento que nem dinheiro comprava: gratidão e surpresa. Maria, mesmo tímida, sentiu a força de seu próprio passado se manifestando naquele instante. Ela não era apenas uma funcionária da casa, era uma ponte entre mundos, entre culturas, entre corações. Quando a canção terminou, o bebê dormia serenamente, embalado por aquela voz que, apesar de simples, continha a intensidade de uma história inteira. A governanta se aproximou, quase sussurrando um obrigado, e os outros funcionários se entreolharam, silenciosos mas impactados. Naquele momento, algo mudou naquela casa. Não apenas a quietude que finalmente tomou conta do quarto, mas uma percepção de que havia valores que ultrapassavam a condição social, e que, às vezes, a solução para os maiores mistérios vinha da simplicidade e autenticidade. Maria voltou ao seu trabalho, seu coração batendo mais forte, consciente de que, talvez, seu papel ali fosse muito mais do que limpar e arrumar. Ela guardava um segredo, uma música, uma voz que podia transformar o impossível em realidade. E enquanto o bebê dormia, embalado pela canção em russo, uma sombra de mistério pairava no ar, porque aquela não era uma simples canção de ninar, e o passado de Maria, com suas raízes distantes e não reveladas, estava prestes a se entrelaçar ainda mais profundamente com a vida daquela família milionária. Mal sabiam eles que o que acabará de acontecer era apenas o começo de uma história que trazia em si segredos esquecidos, encontros improváveis e um poder que ninguém ousava imaginar. O silêncio daquele quarto escondia, então, um eco antigo, que logo viria à tona. Aquela tarde parecia igual a todas as outras na mansão imensa e silenciosa dos Petrovs. O choro do pequeno Alexei, um bebê de poucos meses, ecoava pelos corredores luxuosos, numa espécie de lamento que nenhum brinquedo ou nininha conseguia acalmar. A governanta, uma mulher rígida e de pulso firme, já havia tentado de tudo: balançar o berço, falar com voz doce, mudar a fralda, até conversar com uma médica via telefone, mas nada parecia funcionar. A tensão no ar era quase palpável. Ivan Petrov, o bilionário dono da fortuna, observava a cena com uma mistura de frustração e impaciência, incapaz de entender como alguém tão caro e sofisticado não conseguia realizar o simples ato de acalmar seu filho. No meio desse turbilhão, estava Ania. Uma jovem faxineira, recém-contratada, com as mãos calejadas e uma história muito diferente daquelas paredes espelhadas que ela limpava com esmero todos os dias. Ania era filha de uma família pobre de uma pequena vila no interior da Rússia, onde as tradições se mantinham vivas e o canto era uma linguagem comum entre as gerações. Apesar de sua posição humilde, havia nela uma força e uma serenidade que transcendiam o ambiente frio da mansão. Ela observava o choro do bebê com uma tristeza silenciosa. Para ela, aquele som não era estranho, de certa forma, parecia-lhe familiar, um eco distante da infância que ela não teve. Enquanto os outros tentavam métodos modernos e caros, Ania fez algo que ninguém esperava: aproximou-se do berço com um olhar calmo, como se trouxesse a promessa de um segredo antigo. Com a voz suave, quase um sussurro, começou a cantar uma canção em russo, uma melodia simples, mas carregada de uma doçura ancestral. As palavras eram como pétalas que caíam lentamente sobre o bebê agitado, cada nota uma carícia invisível. Alexei, que minutos antes parecia estar em meio a um desespero sem fim, começou a desacelerar o choro. Primeiro, os soluços se tornaram mais espaçados, os pequenos punhos relaxaram, e então, aos poucos, os olhos curiosos começaram a se abrir em direção à fonte daquele som inusitado. Ivan, parado a uma distância respeitosa, arregalava os olhos, sem acreditar no que estava vendo. Como aquela jovem desconhecida, que nem fazia parte da alta sociedade, conseguia o que todos os especialistas, governantas e brinquedos caros fracassavam. Um silêncio reverente se instalou pela primeira vez naquele cômodo, enquanto o bebê se deixava embalar pela voz doce de Ania. Mais do que um simples canto, era como se Ania tivesse trazido à tona uma magia perdida, um vínculo invisível entre mãe e filho, passado de geração em geração nas aldeias distantes da Rússia. Em sua voz, havia um conforto ancestral, uma promessa silenciosa de proteção e amor que nenhum berço de ouro poderia oferecer. A música parecia não apenas acalmar o bebê,
mas também transformar aquele ambiente gelado em um espaço de ternura e esperança. Assim que a canção terminou, Alexei dormia profundamente, tranquilo como nunca antes desde que chegara à mansão. Ania se afastou cautelosamente, seus olhos brilhando discretamente, consciente de que havia tocado algo muito maior do que um simples momento de silêncio. Ivan, movido pela surpresa e talvez por um toque de humildade, se aproximou para agradecer. Mal sabia ele que aquele instante mudaria para sempre a dinâmica da casa e o próprio destino daquela jovem faxineira. Porque essa melodia tinha um segredo muito maior do que uma simples canção de ninar. E quando Ania retornava para o quarto de serviço, um misterioso envelope caiu de seu avental, quase invisível. Algo entre as dobraduras chamava a atenção, um símbolo antigo que ela jurava nunca ter visto antes. Mas o que estaria escrito ali? E por que estava em sua roupa, justamente naquele momento? Isso seria o próximo capítulo que revelaria uma trama muito além do choro do bebê, uma história entrelaçada com segredos de família, poder e uma herança esquecida pelo tempo. Aquela noite parecia mais longa para a mansão dos Melnikov. O choro do bebê ecoava por todos os corredores, atravessando o silêncio pesado da casa que, embora luxuosa, parecia vazia de paz naquele momento. Anastácia, a jovem faxineira, estava exausta. Suas mãos, calejadas pelo trabalho duro do dia, tremiam um pouco enquanto embalava o pequeno Alexei nos braços, tentando encontrar uma fórmula mágica para acalmar o menino impaciente. Mas nada parecia funcionar. Naquela mansão gigante, com seus lustres cintilantes e móveis de madeira imponente, o som do choro do bebê era como um alarme, um pedido que nenhum método tradicional conseguia atender. Nenhuma babá especializada, nenhum brinquedo sofisticado, nenhum mimo caríssimo. Nenhum dos recursos que o dinheiro dos Melnikov podia comprar. Foi então que Anastácia teve uma ideia que parecia simples, mas que carregava a força da sua história. Ela se lembrou das canções que sua avó cantava durante as noites geladas na pequena vila da Rússia, onde cresceu. Canções cantadas em russo, carregadas de uma melodia suave, quase mágica, que embalavam os dias difíceis e traziam paz aos corações mais inquietos. Respirou fundo, aconchegou Alexei com cuidado e começou a cantar. A princípio, o choro persistiu. O silêncio do vasto quarto parecia querer esmagar a esperança que ela colocava naquela melodia antiga. Mas, aos poucos, algo aconteceu. O bebê parou. Por um instante, ergueu os pequenos olhos azuis de um modo que parecia estar se conectando com algo muito mais profundo do que qualquer brinquedo ou mimo. A voz de Anastácia, cheia de carinho e memórias, trouxe uma calmaria que encheu o quarto. O milionário Ivan Melnikov, que até então se mantinha distante, observava a cena com uma mistura de surpresa e curiosidade. Nunca imaginara que algo tão simples, a voz humilde daquela jovem, pudesse domar o furacão que era o seu filho. Ele se aproximou lentamente, passando a mão pelo cabelo, ainda incrédulo. "De onde você aprendeu isso?" perguntou ele, com um tom que misturava espanto e um novo respeito. Anastácia sorriu, levemente corada, e explicou que aquelas canções faziam parte de sua herança, de sua cultura, um presente que a família dela passava de geração em geração. Ivan, que sempre valorizara o luxo e a modernidade, começou a compreender que ali, entre aquelas paredes, por mais que o dinheiro pudesse comprar muitas coisas, havia um tesouro que ele jamais teria, a simplicidade de uma canção que nascia do coração. Nos dias que se seguiram, aquele momento se repetiu. Sempre que Alexei chorava, Anastácia retomava suas canções em russo, e o bebê se acalmava, como se encontrasse um porto seguro na voz dela. Ivan passou a observar de longe essa conexão, sentindo um misto de gratidão e uma ponta de inveja da cumplicidade que se formava entre a jovem e o filho. Mas enquanto o bebê encontrava paz no canto, outra inquietação crescia na mansão Melnikov. Porque, apesar da tranquilidade momentânea, havia algo mais naquela jovem faxineira que ia além da sua habilidade para acalmar a criança. Uma história enterrada na sua origem, um passado doloroso e uma decisão que poderia mudar o destino de todos naquela casa. E enquanto Ivan tentava entender o que sentia diante daquela jovem, algo inesperado estava prestes a acontecer. Uma visita. Um segredo vindo do passado de Anastácia, que não só abalaria a mansão, como colocaria em risco aquilo que ela havia conquistado com tanta dedicação.
A porta do casarão se abriu lentamente. Uma figura alta e elegante entrou, trazendo no olhar uma mistura de autoridade e mistério. Anastácia parou no meio do corredor, seu corpo estremeceu como nunca antes. O que veio a seguir, ninguém naquela casa poderia prever. E o que essa visita significaria para o bebê, para Anastácia e para o próprio milionário? Isso, só o tempo diria. Mas uma coisa era certa, a calmaria da canção estava prestes a ser desafiada por uma tempestade que ninguém podia controlar. Mas antes que a noite se tornasse ainda mais tensa, algo inesperado vibrou no silêncio da mansão, um sinal que mudaria tudo. Os prantos do bebê ecoavam pelos corredores da mansão, rompendo o silêncio rico e opressor daquele ambiente decorado com móveis de alta costura e obras de arte valiosas. A criança, pequena e frágil, parecia resistir a tudo. O embalo constante, a música suave de ninar, até mesmo o colo da mãe, imersa em preocupações que só uma mãe recém-chegada ao mundo milionário poderia entender. Cada choro era uma pontada no coração da jovem governanta, Helena, que já não sabia mais o que fazer para acalmar o pequeno herdeiro daquele império de riquezas. Ela, uma jovem simples de origem humilde, criada nos arredores cinzentos de Moscou, carregava consigo uma saudade silenciosa da casa onde cresceu e das canções que sua avó cantava. Canções que não eram apenas melodias, mas histórias entrelaçadas de dor, esperança e amor, tudo que a ostentação daquele lugar jamais poderia oferecer. Naquela manhã, em meio a tantos esforços fracassados, Helena se lembrou das vozes que embalavam seu próprio sono na infância. Inspirada, começou a cantar baixinho, com seu timbre suave e quase esquecido pela rotina árida da mansão. A canção era em russo, uma melodia nostálgica que parecia sussurrar segredos e acalmar tempestades invisíveis. A princípio, o choro do bebê não cessou, mas algo mudou no ambiente. A tensão no ar, que parecia palpável, começou a dissolver-se junto com a voz de Helena. Pouco a pouco, os soluços se transformaram em suspiros, e os olhos da criança, antes inchados de tanto chorar, se fecharam lentamente. A calma tomou conta do quarto, como se a canção tivesse trancado as lágrimas numa caixa invisível. A mãe, que observava tudo com uma mistura de descrença e gratidão, se aproximou silenciosamente, sentando-se ao lado da governanta. Nunca vi nada igual, sussurrou ela, com a voz embargada pela emoção. Você tem um dom, Helena. Mas para a jovem faxineira, o que estava acontecendo ali ia muito além de um domingo. Era a prova viva de que, apesar das diferenças sociais, do luxo e da distância que pareciam intransponíveis, ainda havia pontes invisíveis feitas de humanidade, empatia e a força invisível das raízes culturais que ninguém podia apagar. Ela sentiu, naquele instante, que sua voz, tão simples e humilde, poderia transformar o mundo ao redor, mesmo que fosse um mundo que até então parecia inacessível para ela. E enquanto a criança dormia pacificada, a mansão inteira parecia respirar aliviada, como se aquele gesto singelo tivesse curado mais do que apenas um choro. Quem poderia imaginar que um canto esquecido nas ruas frias da Rússia teria o poder de acalmar o coração de um bebê numa casa repleta de ouro e expectativas? Se você está gostando dessa história e quer acompanhar cada detalhe dessa transformação tão inesperada, não esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada emocionante. Mas, mal sabia Helena que aquele momento de paz seria apenas o começo de uma série de desafios maiores, desafios que não envolviam apenas o bebê, mas segredos obscuros escondidos nas sombras daquele palácio de luxo. Na próxima parte, vamos descobrir o que mais está por trás da fachada brilhante dessa família milionária. A noite já caía pesada sobre a mansão, cobrindo tudo com uma escuridão quase palpável. Dentro do quarto do bebê, um choro insistente preenchia o ar, ecoando pelos corredores como uma tormenta que ninguém parecia conseguir aplacar. O pequeno Arthur, herdeiro da fortuna bilionária, chorava sem parar desde o fim da tarde. Todas as tentativas dos melhores pediatras, enfermeiros e até dos pais desesperados tinham falhado. Aquele choro era como um enigma impossível de decifrar. Mas então, como uma brisa suave que corta o ar quente do sufoco, a faxineira Neca entrou silenciosa no quarto. Ela nunca havia sido notada pela família, uma mulher simples vinda de um vilarejo distante na Rússia, dona de uma voz carregada de histórias e saudades. Naquele momento, sua presença era a última esperança.
Aneca sentou-se no chão, em frente ao berço, e olhou para o bebê com um olhar terno, quase materno. Sem dizer uma palavra, ela começou a cantar. Suas notas eram suaves, mas cheias de uma emoção profunda e antiga. Era uma canção de ninar tradicional russa, uma melodia que sua avó a ensinara quando ela ainda era criança. A voz de Aneca parecia envolver o quarto inteiro, fazendo o choro do bebê diminuir aos poucos, até quase cessar completamente. As lágrimas em seus olhos brilhavam enquanto ele se acalmava, embalado pela melodia que nenhum outro ali reconhecia. Os pais, paralisados na porta do quarto, não conseguiam entender o que estava acontecendo. Nunca tinham ouvido aquela canção, nem imaginavam que aquela mulher simples pudesse ter um efeito tão poderoso sobre seu filho. O silêncio tomou conta da mansão, tornando aquele momento quase mágico. Como se o choro tivesse sido levado embora por uma força invisível, restava agora apenas o suspiro tranquilo do bebê adormecido. Aneca sorriu, aliviada, sabendo que aquela canção era mais do que música, era uma ponte entre mundos, uma proteção ancestral contra as angústias do pequeno Arthur. Para ela, aquela era a prova de que, não importa a riqueza ou o poder, o que verdadeiramente importa são as raízes e as histórias que carregamos dentro de nós. Mas a calmaria daquela noite escondia um segredo que logo se revelaria. Por que exatamente aquela canção tinha esse efeito? E como aquela simples faxineira, tão distante do luxo e da opulência, conhecia uma melodia capaz de acalmar a alma de um bebê tão especial? Enquanto Aneca permanecia sentada ali, a resposta começava a se desenhar nas sombras do passado obscuro da família milionária. Algo em sua voz carregava mais do que apenas uma canção, carregava um mistério que poderia mudar tudo. E foi exatamente nesse instante que, no andar de baixo, um som estranho interrompeu a quietude da casa. Aquela manhã começou como qualquer outra na mansão dos Ivanov, com os corredores silenciosos apenas interrompidos pelo choro insistente do pequeno Nikolai. O bebê passava horas inquieto, os gritos rasgando o ar, e nenhum dos cuidadores lograva acalmá-lo. A governanta, uma senhora severa, já parecia à beira de um colapso nervoso, enquanto os médicos esboçavam teorias que iam desde cólicas até algum desconforto mais grave, porém nenhum diagnóstico até então tinha resultado em silêncio e paz para o menino. Mas havia uma pessoa que os Ivanov tratavam como alguém de um mundo completamente diferente, Daria, a jovem faxineira. Vinda de uma aldeia russa remota, com mãos firmes e olhar tímido, Daria era vista pelas outras funcionárias como alguém simples demais para entender as necessidades de um bebê tão frágil e mimado. Mas ela tinha um segredo, um talento que ninguém imaginava. Naquele dia, exausta de tentar tantas técnicas, a mãe substituta do bebê pediu a Daria que tentasse algo diferente. Ela observou a menina, hesitou, mas depois de um suspiro cansado, a jovem se aproximou do berço com um olhar cheio de compaixão. Então, algo mágico aconteceu. Daria começou a cantar uma antiga canção russa, uma melodia suave e ancestral que aprenderá com sua avó. A voz era doce, mas firme, carregada de uma nostalgia que parecia embrulhar o tempo e o espaço. As primeiras notas, em russo carregado de emoção, irradiaram pela sala como um bálsamo invisível. Nikolai, que até instantes antes se debatia entre choro e lágrimas, parou abruptamente. Os olhos se arregalaram e, lentamente, seus pequenos braços se acalmaram. A cada verso, ele parecia se afundar num sono profundo, embalado pela melodia e pelo ritmo do idioma de seus ancestrais. Era como se aquela canção antiga tivesse uma chave secreta para seu coração. Intrigado, o patriarca Ivanov, que até então se mantinha distante, se aproximou da porta, observando com um misto de perplexidade e fascínio. Ele sempre foi um homem de negócios, prático e racional, mas ali havia algo inexplicável acontecendo. Daria continuava cantando, agora de olhos fechados, entregando-se à canção como se todas as dores do mundo pudessem ser levadas pela música. A atmosfera na sala mudou completamente, a tensão que antes parecia dominar, agora era substituída por um silêncio confortável, quase sagrado. E não foi só o bebê que sentiu o efeito. A governanta, sempre fria e controladora, deixou escapar um sorriso discreto. Até os médicos, que não acreditavam em nada além do que podiam medir, trocaram olhares surpresos. Quando a última nota se dissipou no ar, Nikolai dormia profundamente,
com um sorriso nos lábios miúdos, como se tivesse acabado de encontrar um porto seguro. Daria abriu os olhos devagar e evitou o olhar de todos, como se soubesse que havia tocado algo maior do que ela mesma imaginava. Ninguém ousou interromper aquele momento, era como se toda a mansão estivesse suspensa em silêncio respeitoso. Mas aquela manhã trouxe algo mais que tranquilidade para o bebê. Trouxe um reavivamento de memórias antigas, de raízes esquecidas, algo que, mesmo os Ivanov, não conseguiam compreender completamente. No instante em que Daria se afastava suavemente do berço, uma carta amarelada e antiga, escondida entre os livros da biblioteca, caiu no chão. Os olhos do Sr. Ivanov se fixaram nela, e um arrepio percorreu sua espinha. Algo naquela carta poderia mudar para sempre a vida da jovem faxineira e da família milionária. E o segredo que unia Nikolai e Daria, agora, estava prestes a ser revelado. No entanto, antes mesmo que Ivanov pudesse se aproximar para recolher o papel, a porta da biblioteca se abriu abruptamente, revelando uma figura do passado que ninguém esperava ver ali. Naquela mansão imponente, onde cada detalhe brilhou em ouro e mármore, o choro do bebê era como um alarme constante. Nem as melhores babás, nem os brinquedos mais caros, nem as tentativas dos pais milionários conseguiam acalmar o pequeno. A pressão sobre a jovem faxineira, Katia, só aumentava. Ela via o desespero no olhar dos patrões, a tristeza no semblante dos empregados e a angústia no rosto do bebê que parecia inconsolável. Mas Katia carregava um segredo, um poder silencioso que ninguém naquela casa suspeitava. Vinda de uma aldeia remota na Sibéria, ela aprendeu com a avó músicas antigas que, segundo contavam, tinham um efeito mágico sobre as crianças. Não eram canções qualquer, mas entoações profundas em russo, carregadas de histórias de amor, coragem e proteção. Naquela tarde, quando o silêncio da mansão parecia mais pesado que o habitual, Katia segurou o bebê nos braços. Ele chorava com uma intensidade que parecia atravessar as paredes. Os pais, exaustos, observavam de longe, sem saber o que fazer. Com um suspiro, Katia começou a cantar. A princípio, sua voz era tímida, quase um sussurro, mas aos poucos a melodia ganhou força, suave e hipnotizante, quebrando o ritmo frenético do choro. O bebê, como que encantado, parou de chorar. Seus olhos começaram a se fechar lentamente, embalados pelas notas que pareciam rezas antigas, murmúrios da terra gelada de onde aquela mulher viera. O ar mudou naquela sala rica em luxo, tornando-se mais leve, mais tranquilo, quase sagrado. Os pais não podiam acreditar. Aquele fenômeno que parecia impossível, a calmaria que todos buscavam, estava ali, na voz daquela moça simples que eles tinham subestimado. Não era apenas uma canção, era um bálsamo que tocava fundo, curando não só o choro do bebê, mas as feridas invisíveis de uma família marcada pela ausência e pelo medo. Katia revelou timidamente que aquela música era uma tradição da sua família, passada de geração em geração. É para acalmar o coração, para trazer paz, disse ela, com um sorriso tímido. E ali, naquele momento, entre lágrimas e sorrisos, os milionários entenderam que riqueza nenhuma poderia substituir aquilo, o calor de uma voz que fala diretamente à alma. Mas aquele momento de paz seria apenas o começo. Porque, quando a noite caiu e a mansão se tornou ainda mais silenciosa, uma sombra do passado de Katia começou a se mover nas paredes da casa. Algo que ela deixará para trás em sua aldeia estava vindo atrás dela, e não era algo que uma simples canção pudesse afastar. Enquanto os primeiros sons daquela nova ameaça sussurravam pelo corredor, Katia agarrou o bebê com mais força e olhou para a janela, onde as luzes da cidade piscavam, inocentes, sem saber o que estava por vir. Enquanto a noite caía sobre a mansão, o choro do bebê parecia quase ensurdecedor, ecoando pelos corredores luxuosos e vazios. O milionário, visivelmente exausto, tentava de tudo: mamadeira, banho morno, até embalar no colo, mas nada parecia acalmar o pequeno. A casa inteira estava imersa naquele som angustiante, uma sinfonia de desespero que nenhum dinheiro poderia silenciar. A faxineira, por sua vez, observava tudo de longe. Mariana, uma jovem humilde que trabalhava ali há apenas algumas semanas, já tinha percebido algo especial naquele bebê. Apesar de sua pouca experiência com crianças, ela sentia uma conexão estranha com aquele choro incessante,
quase como se ele estivesse pedindo por algo que ninguém na mansão conseguia dar. Foi então que, como num impulso, Mariana decidiu se aproximar. Pegou o bebê nos braços com cuidado, ele tentou se afastar, chorando ainda mais alto, mas, num gesto instintivo, ela começou a cantar baixinho em russo. A voz dela era suave, quase um sussurro, mas carregava uma melodia antiga, cheia de calor e ternura. A surpresa na expressão do milionário foi instantânea. O choro cessou gradualmente, os olhos do bebê abriram-se curiosos, e um silêncio calmo tomou conta do quarto. Mariana continuou a cantar, agora com mais firmeza, deixando que as notas preencham o ambiente. Cada palavra parecia acalmar não só o bebê, mas toda a tensão da casa, como se aquela música fosse uma ponte para um mundo onde tudo fazia sentido. O milionário, incapaz de esconder sua admiração, ficou parado ali, observando a cena com uma mistura de alívio e incredulidade. "Como você conhece essa canção?" Ele finalmente perguntou, a voz rouca pela emoção. Mariana sorriu timidamente, olhando para o bebê que agora se aninhava tranquilo em seus braços. "É uma canção da minha avó. Em russo. Ela me ensinou quando eu era criança, e sempre dizia que essas palavras têm poder para tocar o coração." O milionário franziu as sobrancelhas, intrigado. Nunca imaginara que aquela simples música pudesse ter tal efeito. Ele sequer sabia que Mariana falava russo, quanto mais que carregasse consigo uma tradição tão profunda e misteriosa. Mas a verdade é que, naquele momento, a distância entre suas vidas, entre a riqueza e a pobreza, entre o luxo e a simplicidade, parecia diminuir. Com o bebê finalmente adormecido, o milionário pediu a Mariana que ficasse ali um pouco mais, para que ele pudesse entender melhor aquela conexão. Havia algo naquela mulher que ia além do seu papel de faxineira, algo que ele não conseguia explicar, mas que despertava uma curiosidade profunda. Enquanto ela cantava baixinho, agora para o próprio milionário, uma ideia começou a tomar forma na mente dele. E se aquele encontro não fosse apenas uma coincidência? E se a chave para a felicidade, para superar o vazio que o dinheiro nunca conseguiu preencher, estivesse exatamente naquela voz, naquela cultura que ele nunca havia explorado? Mal sabia ele que aquela noite seria apenas o começo de uma jornada inesperada. Uma jornada que mudaria para sempre a vida deles, do bebê, do milionário, e da jovem faxineira que, com sua música, havia descoberto um caminho para a esperança. Mas os segredos daquela canção e o passado misterioso de Mariana ainda estavam longe de serem revelados. E quando a verdade começar a emergir, ninguém naquela mansão estará preparado para o que virá a seguir. No silêncio pesado daquele quarto luxuoso, o choro do bebê cortava a atmosfera como uma faca afiada. O milionário, visivelmente exausto e preocupado, passeava de um lado para o outro, segurando a cabeça entre as mãos. A governanta, com as mãos trêmulas, tentava todas as técnicas mais modernas para acalmar a criança, embalo, mamadeira, mudar a fralda, até cantarolar, mas nada parecia funcionar. Aquele choro desesperado parecia não ter fim. Foi então que a faxineira, uma mulher simples, de olhos brilhantes e voz doce, aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta. Seu nome era Nia, uma imigrante russa que trabalhava no casarão há poucos meses. Ela observava tudo com um misto de compaixão e tranquilidade que ninguém mais conseguia manifestar. "Posso tentar algo?", perguntou ela timidamente, olhando para o milionário, que assentiu de imediato, desesperado por qualquer solução. Ania se ajoelhou ao lado do berço e encarou o pequeno, ainda enrubescido de choro. Com um suspiro suave, começou a cantar uma canção em russo, uma melodia ancestral, cheia de ternura e esperança, uma canção que sua avó costumava entoar em noites difíceis. As notas fluíram delicadas, quase como uma brisa, e o ambiente pareceu mudar de temperatura, tornando-se mais acolhedor. Aos poucos, o choro começou a diminuir seu volume, os olhos da criança ficaram menos inchados, como se a música tivesse o poder mágico de afastar todo o desconforto. O milionário, boquiaberto, observava a transformação. A tensão em seu rosto derretia, dando lugar a um sorriso incrédulo e aliviado. "Não pode ser", murmurou ele, incapaz de desviar o olhar de Ania e do bebê. A governanta, igualmente surpresa, se aproximou para confirmar. O pequeno finalmente se acalmara, embalado pela canção da faxineira,
cujo sotaque carregava o peso de uma vida inteira de histórias nunca contadas. Ania terminou a canção com um sussurro, e o bebê, agora tranquilo, fechou os olhos em um sono sereno. Com um olhar humilde e um sorriso delicado, a faxineira se levantou, enquanto o milionário se aproximava, estendendo a mão em sinal de gratidão. Você tem um dom, Ania. Não sei como agradecer, disse ele, com uma voz embargada. Ela apenas sorriu, desviando o olhar, como quem não queria chamar atenção. Havia algo naquela mulher que ia muito além da beleza simples de sua voz. O milionário sentiu-se tocado de uma forma que desconhecia, uma conexão que transcendeu todas as barreiras sociais e econômicas que o separavam. Naquela mesma noite, enquanto todos já estavam em suas rotinas, Ania voltou para o pequeno quarto onde o bebê dormia tranquilo. Sentou-se na cadeira de balanço, olhando para a criança com um misto de carinho e mistério. Sabia que sua voz tinha algo especial, um poder que vinha das raízes profundas de sua terra natal, e que, de alguma forma, poderia mudar mais do que apenas aquela noite. Mas havia uma sombra no passado de Ania, uma história que ela mantinha trancada dentro de si, por medo e vergonha. Segredos que, se descobertos, poderiam abalar tudo naquele imenso casarão. E, naquele momento, enquanto a lua iluminava o céu através da janela, um silêncio inquietante pairava no ar, um prenúncio do que ainda estava por vir. Mal sabia o milionário que aquela simples mulher, com sua voz de anjo e sua origem humilde, não seria apenas a calmaria para o choro do bebê, mas a chave para um mistério que mudaria suas vidas para sempre. E então, um barulho inesperado ecoou pelo corredor escuro, despertando todos na casa. Quem estaria ali, naquela hora, e o que queria? A resposta viria logo, e ela mudaria tudo. O silêncio tomou conta do quarto assim que as últimas palavras da canção em russo ecoaram suavemente pelas paredes. O bebê, que insistia em chorar sem parar desde a manhã, agora repousava tranquilamente no berço, os olhos semicerrados como se embalado por uma melodia antiga e misteriosa. A expressão da faxineira, Ana, revelou um misto de surpresa e alívio. Ela jamais imaginara que sua voz pudesse ter um poder tão profundo. O milionário, Sr. Petrov, permaneceu imóvel na porta, observando aquela cena com uma emoção que seus anos de rigidez e negócios não lhe permitiam expressar abertamente. Durante semanas, ele havia tentado de tudo: médicos, especialistas, brinquedos caros, até mesmo uma babá estrangeira recomendada por seus contatos na alta sociedade. Nada apagava o choro do menino, nada acalmava seu coração inquieto. Mas ali estava Ana, com sua simplicidade e sua canção da terra natal, que parecia dissolver toda a ansiedade e medo que cercavam a criança. Ela se aproximou devagar, com o olhar doce e a voz baixa, e sentou-se ao lado do berço, ainda entoando o cântico que ativava um encantamento invisível. O Sr. Petrov respirou fundo, sentindo seu peito apertado pela intensidade daquele momento. Ele se deu conta de que a verdadeira riqueza não estava nos cofres, nem nas propriedades, mas naquele gesto singelo de amor e conexão humana. Ana, a mulher que ele nunca olhara além da função que exercia, agora brilhava para ele como alguém essencial, quase como um anjo enviado para curar as dores de seu filho e, inadvertidamente, as suas próprias. Com lágrimas discretas, ele se aproximou e, pela primeira vez, falou com Ana sem a formalidade habitual. Sua voz é como um bálsamo. Obrigado. Ela sorriu, tímida, mas firme, e respondeu que só queria o melhor para o menino, para aquela pequena vida que tanto precisava de afeto. Nos dias que se seguiram, o vínculo entre eles cresceu de forma silenciosa, mas inquebrável. O bebê parou de chorar com aquela melodia russa e, aos poucos, começou a sorrir e a se desenvolver com saúde. Sr. Petrov passou a valorizar não apenas o dinheiro ou o poder, mas a presença genuína e o calor humano que Ana trazia para aquela mansão imensa e vazia. E assim, no lugar onde antes só existia solidão e frieza, floresceu uma família inesperada, onde a riqueza verdadeira era medida pela música no ar, pelo abraço suave e pelo amor que não precisava de palavras para ser compreendido. O último suspiro do episódio foi a imagem da criança, dormindo tranquila, enquanto Ana olhava para ela com um carinho doce e o Sr. Petrov, agora humano em seu silêncio, sorria com gratidão. Era o fim de um ciclo,
o começo de um novo lar, e a certeza de que, às vezes, o que salva uma vida é simplesmente uma canção cantada no tom certo, por quem menos se espera. CTA. Se esta história tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal para acompanhar as próximas histórias. Coração cintilante.